Quero saudar a amada igreja, os nossos irmãos, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa primeira terça-feira do mês de setembro, sexto mês de quarentena, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Então eu quero convidar você nesse momento a orar comigo, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui. Paizinho querido, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, reconhecemos, Senhor, que se chegamos até aqui é porque a tua mão de graça e poder tem estado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo em nós e através de nós. Eu te peço que o Senhor visite cada lar, cada família que nessa hora está acompanhando essa mensagem, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, nos fazendo entender os teus princípios, a tua verdade, a tua palavra, e que essa palavra possa permanecer nos nossos corações e guiar os nossos passos. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos trabalhando uma série de sermões com base no Sermão da Montanha, então hoje vamos dar continuidade. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 15, que nos diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quantas vezes, nós nos decepcionamos e nos sentimos escandalizados com a postura de algumas pessoas, lideranças, pessoas que são um referencial, são influenciadores, porque se dizem crentes e as suas atitudes muitas vezes causam espanto. Você que tem acompanhado os jornais, a mídia, nesses últimos meses nós temos visto assim muitos escândalos assim assustadores, que têm causado uma grande repercussão, porque são pessoas que se diziam servir a Deus, servir ao Senhor, e que o seu testemunho não condiz com aquilo que ele fala. E isso causa escândalo, uma grande comoção, uma grande repercussão. Mas eu fico pensando que não só as pessoas que estão em evidência, que estão em destaque, causam escândalo à palavra de Deus. Toda vez que nós dizemos que somos do Senhor, que somos filhos do Senhor, que pertencemos à família da fé, que congregamos, que buscamos a presença do Senhor, toda vez que nós fazemos questão de apresentar as nossas credenciais, nós temos que estar muito atentos. Por quê? Porque as pessoas elas vão voltar o seu olhar para a nossa postura, para a nossa conduta. E tudo que eu e você fizermos vai evidenciar a quem nós servimos. Então, a palavra de Deus,
ela diz que nós precisamos prestar muita atenção e ter muito cuidado para que nós não venhamos seguir ou dar ouvidos a falsos profetas, pessoas que se dizem ser do Senhor Jesus Cristo, mas que na verdade não são. E quantas vezes nós também apregoamos que somos do Senhor, mas as nossas atitudes deixam dúvida, geram um questionamento. E o Senhor diz que quando nós queremos saber se aquela pessoa, ela realmente é serva de Deus, ela não é apenas um crente, porque crente é aquele que crê, mas se ela é um cristão autêntico e verdadeiro, nós precisamos observar os seus frutos. Assim como nós conhecemos a árvore pelo fruto, nós também conhecemos aqueles que são do Senhor pelas suas atitudes, pelas suas ações. Então, às vezes, a gente passa assim, né, na frente de uma floresta, tem muitas árvores, e quando todas elas têm apenas a folhagem, muitas vezes fica difícil de nós identificarmos que árvore é aquela. Se é uma árvore que tipo de fruto ela produz. Mas quando eu passo por essa floresta e percebo que essas árvores, elas têm frutos, então eu consigo identificar, isso é uma mangueira, é uma jaqueira, é uma tamarineira. Por quê? Porque o fruto que ela produz me faz com que eu identifique que ela verdadeiramente é o que está ali comprovado pelo seu fruto. E o texto vai dizer que muitas vezes nós nos confundimos por quê? Porque a árvore é uma, mas o seu fruto é outro. Vocês já pensaram em passarmos assim por uma parreira de uva e vermos pendurada nelas morangos? Eu olhar para a folha da uva e ver nela uma jaca, eu vou ficar no mínimo o quê? Confusa, achando que tem alguma coisa errada. Então o Senhor nos adverte que nós devemos ser o quê? Cautelosos, porque aqueles que são do Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, eles vão ter atitudes condizentes com aquele que serve. Por quê? Porque ele obedece à palavra do seu Senhor. Ele vive segundo os preceitos e os ensinamentos do seu Pai. Então, tudo que eu fizer vai fazer com que lembre, com que remeta a pessoa do Senhor Jesus Cristo, vai testemunhar o Senhor Jesus Cristo, vai revelar de quem eu sou filha. E agora eu estou lembrando, né? Antigamente, quando nós fazíamos fotos em aniversários, nós ficávamos muito ansiosos pelo momento da revelação do filme. E quantas vezes nós nos surpreendíamos com o filme, com as fotos. Por quê? Porque às vezes elas não revelavam aquilo que nós aguardávamos, aquilo que nós esperávamos. Hoje, com a tecnologia, que nós temos aí a fotografia digital, na mesma hora que você faz a foto, você pode olhar para a foto e ver se ela é exatamente aquilo que você esperava, se você conseguiu capturar aquilo que você desejava. Mas nós, enquanto homens e mulheres de Deus, também precisamos entender que a minha forma com que eu me relaciono com os meus irmãos na igreja, a forma com que eu me relaciono com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus vizinhos, com os meus colegas de trabalho, a forma com que eu tenho a minha vida, né? Eu lido com os meus negócios, eu lido com os impostos que eu tenho, com a sociedade, na sociedade, a forma que eu me relaciono, tudo isso precisa revelar às outras pessoas de quem eu sou. E o Senhor, Ele vai trabalhar mais, que não adianta que eu possa até enganar, parecer uma coisa
que não é. Quantas vezes a gente está assim num lugar, num shopping, ou entra num hotel, até mesmo na igreja, às vezes a gente olha assim para o altar e vê as flores, elas demonstram, né, uma proximidade tão grande com a realidade que às vezes a gente fica assim, será que é de verdade ou será que é artificial? É verdadeiro ou artificial? Então, muitas vezes a gente até se engana, olha para a aparência, parece tão real, parece tão verdadeiro que a gente acredita que realmente é de verdade aquela planta. Mas a palavra de Deus está dizendo que ainda que eu e você nos enganemos com algumas pessoas que se dizem ser do Senhor Jesus Cristo e não são, ele não se engana. Porque às vezes a gente se engana por quê? Porque eu vejo o irmãozinho na igreja, eu vejo o irmãozinho orando, eu vejo o irmãozinho fazendo assistência, eu vejo o irmãozinho envolvido com as obras de Deus. Então eu penso, né, que porque elas fazem tantas coisas em nome de Deus, que elas também são de Deus. Mas para muitas pessoas, eles estão apenas vivendo de aparência. Fazem em nome do Senhor, mas não conhecem o Senhor. Eles não vivem para o Senhor. E eles estão fazendo o quê? Perdendo o seu tempo, porque podem enganar a mim, podem enganar a você, mas não vão enganar ao Senhor. E naquele grande dia, porque se você crê ou não crê em Deus, se você vive de acordo com a palavra de Deus ou não interessa. Isso, se você acredita em Deus, não anula a existência de Deus. Ele apenas deixa de existir para você, mas ele continua existindo, ele continua governando todas as coisas. E independente de você crer ou não, um dia, diz a palavra, que todos nós nos apresentaremos diante dele, como um grande juiz naquele tribunal. E ele vai dar o veredito. Naquele momento ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque nós até pensamos que estamos fazendo, podemos até nos enganar, vivendo nessa dualidade, podemos nos enganar, mas nós jamais enganaremos o Senhor. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que precisamos ter uma vida de integridade, que precisamos ter uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Deus às vezes usa as pessoas, Ele usa porque Ele tem os seus propósitos. Mas o fato de você ser usado em determinadas situações, o fato de você clamar, porque a palavra de Deus diz, né, que todo aquele que invocar o meu nome, todo aquele que clamar, ele ouve. Mas isso não quer dizer que você faz parte do reino dos céus. Faz parte do reino dos céus aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E que, após reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vive segundo o seu mandamento, vive segundo a sua palavra, vive segundo os seus ensinamentos. Então o Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele vem trabalhando todas essas questões, ensinando aos seus discípulos que não adianta você estar ali, não adianta você estar aí, ouvindo essa palavra toda terça-feira, toda quinta-feira, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, toda vez que tem oportunidade, você lê, você ouve, você guarda essa palavra, mas se você não vive de acordo com essa palavra, se você não pratica essa palavra, se você não reconhece a soberania de Deus sobre a tua vida, como o Senhor, como aquele que guia e que dirige os seus passos, se você não vive para a glória do Senhor Jesus Cristo, todo o seu esforço tem sido em vão. Então, como nós ouvimos, né, no domingo passado, que eu preguei sobre as duas estradas, sobre os dois caminhos. Larga é a porta que conduz à perdição, estreito o caminho que conduz à salvação. Se você não fizer a escolha pelo caminho estreito, caminho da renúncia, do caminho daquele que
toma a sua cruz e nega a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, para viver a vontade e o desejo do Senhor, aquilo que Deus tem proposto para a sua vida, toda a sua caminhada está se perdendo. Então, Deus não quer que você seja enganado e nem que você engane ninguém, mas que nós possamos viver uma vida de santidade e retidão na presença dEle, para que possamos ser reconhecidos por Ele, porque Ele reconhece aquele que ouve e que pratica a sua palavra. Vamos estar orando nesse momento? Paizinho bondoso, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra e ajuda-nos, Senhor, que nós não sejamos pedra de tropeço, que não venha das nossas atitudes escândalo, mas que as nossas ações, que o nosso testemunho possa revelar a quem nós servimos e para quem nós vivemos. Muito obrigado, porque nesses dias o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de cada um de nós. Continua, Senhor, nessa caminhada. Nós declaramos que precisamos e dependemos de Ti. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a fazer a diferença. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja reunida e espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.